De um lado, temos o Dell Inspiron 15, que é um dos notebooks mais completos da sua categoria, já que ele entrega uma boa tela de 120 Hz, tem um bom desempenho e ainda por cima tem a possibilidade de upgrade de RAM nos dois slots. E do outro lado, nós temos o novíssimo Lenovo IdeaPad Slim 3, que atualmente é um dos notebooks mais vendidos justamente porque entrega uma boa tela, tem um ótimo poder de processamento, carregamento via USB tipo C e ainda por cima permite o upgrade de RAM e também de armazenamento com SSD NVMe. E a missão de hoje é descobrir qual dessas duas máquinas é a melhor para o seu uso específico, já que uma máquina tem uma coisa, outra tem outra, e normalmente as pessoas precisam de coisas específicas. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer uma comparação bem completa. E nesse momento eu sei que você pode estar estranhando, né? Eu sem barba, eu acho que eu nunca apareci aqui no canal sem barba, mas recentemente eu tive que fazer uma cirurgia e consequentemente eu tive que remover a barba. Mas eu garanto para vocês que possivelmente no próximo vídeo eu já vou estar com a minha barbinha e aí vocês não vão precisar ver isso aqui, beleza? Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora para nossa comparação. E o primeiro ponto a ser analisado vai ser design e construção. O Lenovo IdeaPad Slim 3, ele já apresenta a nova identidade visual da Lenovo, onde tem um logo centralizado, tem esse corpo mais minimalista e quadradinho, com a tela com proporção 16:10, e que para mim ficou muito bonito e muito atualizado, né? Quando a gente compara ali com a linha Lenovo IdeaPad 1 ou IdeaPad 3, na minha visão tinha um design um pouco ultrapassado, então acho que aqui a Lenovo acertou bastante. Já o Dell Inspiron 15, ele também apresenta a nova identidade visual da Dell, que é basicamente um design um pouco mais limpo, mais minimalista e com a logo centralizada, né? Então, se você comprar um notebook mais caro da Dell, provavelmente ele vai ter essa mesma carinha aqui, só que vai ser construído em alumínio. E falando em construção, os dois notebooks são construídos em plástico. Só que aqui no notebook da Lenovo, nós temos um plástico que é mais liso, inclusive dá pra ver que ele brilha muito mais, né? Você consegue sentir que ele é um pouquinho mais pesado e tem um acabamento um pouco melhor. Os parafusos aqui na parte de baixo são Torx e no geral é uma boa construção e parece ser bem durável. Inclusive, quando você abre o notebook, dá para sentir que ele tem um pouquinho de robustez, diferente de alguns notebooks, como por exemplo o Vaio FE16, que ele acaba dando uma torcida, né, na hora de abrir. Esse aqui abre tranquilamente, inclusive com abertura de até 180 graus. Aqui na parte do teclado, eles utilizam basicamente o mesmo material e no geral é um plástico de boa qualidade. Já aqui no notebook da Dell, nós também temos apenas um tipo de plástico utilizado no notebook inteiro, que é um plástico meio fosco, né, bem parecido ali com aquele plástico utilizado no HP G9, só que aqui não tem aquela textura em 3D. Também parece ser um bom plástico de uma qualidade bacana. Aqui na parte de baixo os parafusos são Phillips, então é mais fácil você desmontar, né? E dá pra ver que aqui tem aquele sistema de levantar a parte traseira do notebook. Então sempre que você abrir o notebook, ele vai levantar essa parte inferior para que o ar possa passar de uma forma mais eficiente. Então esse aqui é um ponto bem positivo. Já aqui na parte de dentro, nós temos exatamente o mesmo plástico utilizado aqui na parte de fora, e inclusive o teclado é da mesma cor, então parece que é apenas uma peça, né? Parece que a Dell ali economizou bastante. E assim, não dá para falar que um notebook tem a construção melhor que o outro, já que os dois são em plástico e com a qualidade bem parecida. Então é justamente por isso que eu vou ter que dar um ponto para cada um em design e construção. Já que o design é uma coisa extremamente particular, e dá para ver que os dois notebooks são muito bonitos, já possuem a nova identidade visual de cada marca, e a construção é muito parecida. Aí você tem que ver, né, se você gosta de um plástico mais liso, como esse aqui, ou se você gosta de um plástico um pouquinho mais rústico, como o do Dell. Mas de qualquer forma, qualquer um dos dois notebooks que você comprar vai ter uma construção bacana. E agora, bora conhecer as conectividades desses dois notebooks. Do lado esquerdo, o Lenovo IdeaPad Slim 3 vem equipado com uma porta de carregamento, uma porta USB tipo A, uma porta HDMI, uma porta USB tipo C, que já é compatível tanto com carregamento ou com vídeo, e uma porta de áudio. Já do lado direito, nós temos uma porta USB tipo A, uma porta de cartão de memória do tamanho grande e o botãozinho de Power. E como eu falei para vocês, esse notebook possui uma porta USB tipo C, tanto
tanto compatível com vídeo quanto com energia. Então dá para você carregar o seu notebook com um carregador USB tipo C ou até mesmo utilizar um power bank, né? Então eu tô conectando aqui, já apareceu a tela, inclusive esse monitor aqui é touchscreen, então se eu quiser dá para utilizar por aqui. E essa é uma vantagem gigante, né? Se você tem um notebook compatível com vídeo no USB tipo C, você pode andar com o monitor externo e aí basta conectar um cabo. É só um cabo USB tipo C que passa energia e também está passando vídeo para esse monitor. Então essa é uma vantagem muito grande. E como eu falei para vocês, você também pode carregar o seu notebook através de um power bank. No caso, esse aqui é um power bank da marca Ugreen, que tem até 145 watts de potência. Só que esse notebook, pelos testes que a gente fez, ele consegue no máximo 90. Então a gente tem carga de sobra aqui, né? Vou conectar aqui na porta USB tipo C e aqui embaixo já vai aparecer que ele está carregando, tá vendo? Então isso é super cômodo, né? Se você viaja bastante, isso aqui ajuda demais, principalmente se você vai para praia, para algum lugar que não tem energia elétrica, né? Então um power bank para o seu notebook faz muita diferença. Já do lado esquerdo do Dell Inspiron 15, nós temos uma porta de carregamento, uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C que é compatível apenas com dados. Então, por exemplo, se a gente ligar um monitor aqui, você vai perceber que não vai aparecer nada na tela. Então, conectei aqui no mesmo monitor e você vai perceber que o monitor vai tentar ligar, mas não vai aparecer nenhum sinal de vídeo, tá vendo? Então esse notebook não é compatível nem com carregamento e nem com vídeo pela porta USB tipo C. Já do lado direito nós temos a porta de áudio, uma porta USB tipo A e uma porta para cartão de memória também do tamanho grande. Então em conectividades deu para ver que o Lenovo IdeaPad Slim 3 é bem superior quando comparado com o Inspiron 15, principalmente por ter a sua porta USB tipo C. E você percebeu que nenhum dos dois notebooks tem porta de rede física. Então se você precisa de uma conexão de rede física, você vai ter que usar um dongle nos dois notebooks. Beleza? Então é só conectar ele ali na porta USB tipo C que você vai conseguir a conexão de rede. Então, como o notebook da Lenovo tem conexões superiores, ele vai levar esse ponto. E agora bora conhecer a tela desses dois notebooks. E aqui é interessante, viu? Porque nós temos telas que estão bem acima da média dos notebooks que foram lançados nesse ano, né? Se você acompanha o canal, você viu que a maioria dos notebooks estão sendo equipados com tela TN. Já esses dois notebooks têm um painel WVA, que é basicamente um IPS, beleza? Só que as duas marcas denominam como WVA. Mas sempre que eu falar WVA, lembre que é IPS, beleza? Então aqui do lado esquerdo nós temos o painel do Slim 3, que é um painel WVA com resolução Full HD, taxa de atualização de 60 Hz e que entrega ótimas imagens. Dá pra ver que a cor é muito boa, não distorce com o ângulo de visão, diferente do painel TN, né? Pode colocar para um lado para o outro, pode colocar para cima e para baixo. E no geral é perfeito para você consumir seu conteúdo, trabalhar com alguma imagenzinha, trabalhar com vídeo e até dar uma jogada. E para completar, ele ainda tem uma proporção 16:10, dá pra ver que ele é mais quadradinho, né? Seguindo o novo padrão do mercado. Já o Dell Inspiron 15 também tem um painel WVA com resolução Full HD, só que aqui nós temos uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, esse aqui é um notebook que você consegue jogar tranquilamente, né? Você consegue jogar o seu CS, o seu Valorant, o seu Fortnite com uma taxa de atualização melhor. Assim, não que ele vá rodar tudo no máximo, mas essa tela aqui é bem superior em taxa de atualização quando comparado com a tela comum. Inclusive, se você já utilizou uma tela de 120 Hz, é muito difícil você voltar para os 60 Hz. E como é um painel WVA, também não vai ter distorção nas cores, mas lembrando que essa aqui não abre 180 graus, você pode virar para um lado, pode virar para o outro. Ambas as telas têm um bom brilho, então você não vai ter problemas, né, quando você estiver utilizando aí no dia a dia, principalmente em locais mais claros. E essa tela não tem proporção 16:10, é apenas o 16:9, mas para o uso no dia a dia isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. E o legal é que colocando elas lado a lado, você consegue perceber que não tem muita diferença, né? Elas têm basicamente a mesma característica. As cores são muito parecidas, o brilho é muito parecido e qualquer um desses dois notebooks que você escolher, você vai ter uma boa experiência e na verdade uma experiência melhor do que a maioria dos notebooks que ficam abaixo de R$3.000. Só que aqui a gente tem um ponto muito importante e que vai justificar o ponto do Dell, que é justamente a taxa de atualização de 120 Hz. Então se liga só nessas imagens da gente dando uma jogadinha e cara, faz muita diferença. Não só jogando, mas também no dia a dia você consegue sentir que o notebook está muito mais fluido. Então justamente por ter essa característica a mais, que o Dell Inspiron 15 vai levar esse ponto. E
E agora, bora para hardware e desempenho. O Dell Inspiron 15 vem equipado com processador Intel de 13ª geração, no caso desse aqui o i5-1334U, ou seja, ele tem um processador que é mais focado em eficiência energética. Eu já expliquei para vocês, né? Quando termina em U é eficiência energética, quando termina em H ou HX é um processador de mais alto desempenho que consome mais energia. Então, nesse caso, é um processador que tem 10 núcleos e desses 10 núcleos, 2 são de desempenho e 8 são de eficiência. Ele também já vem equipado com memória RAM DDR4 rodando a 2666 MHz. Eu não sei porque a Dell não colocou 3200, né? Mas tudo bem. E nos testes que a gente fez de benchmark, ele conseguiu atingir 16.815 pontos no teste de processador e 2.522 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E do outro lado, nós temos o Slim 3, que também vem equipado com processador Intel de 13ª geração, só que aqui a gente tem um processador que termina com a letra H, que é de alto desempenho. No caso, é o i5-13420H, que é um processador que consome muita energia, só que ao mesmo tempo entrega um desempenho um pouquinho maior. Então, se você está procurando um notebook um pouco mais potente, saiba que o Lenovo Slim 3 entrega um pouco a mais de poder bruto. E assim como o notebook da Dell, você também encontra ele na versão com i5 ou i7, e aqui ele já vem equipado com memória RAM DDR5 rodando a 4.800 MHz. Então essa já é uma grande vantagem, né? Quando a gente compara um com o outro, principalmente porque a Dell nem colocou memória de 3.200 MHz aqui. E olha que já é DDR4. Aqui a gente tem DDR5 rodando a 4.800. Então faz muita diferença. E aí você pode encontrar ele tanto na versão com 8 ou 16 GB, mas lembrando que você pode fazer o upgrade. Então às vezes você pega a versão com 8 GB, vai lá e compra mais um pente de 8 ou um pente de 16 e vai aumentar bastante o seu desempenho. Já nos testes de benchmark, esse notebook consegue entregar 19.000 pontos no teste de processador e 2.441 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Ou seja, realmente ele acaba entregando um desempenho no processador maior do que o Inspiron 15, até porque são processadores diferentes, né? E o legal é que depois eu vou te mostrar que mesmo esse aqui consumindo mais bateria, ele consegue ter uma autonomia melhor do que esse. Então esse é um ponto muito importante. E sim, pessoal, no vídeo de análise completa de cada um desses notebooks que a gente tem aqui no canal, a gente testou vários jogos. Então se liga só, a gente conseguiu rodar Fortnite acima dos 70 FPS aqui no Inspiron 15 na resolução Full HD. A gente conseguiu rodar Red Dead Redemption 2 na resolução Full HD, ali na faixa dos 25 a 30 FPS no Inspiron 15. E a gente também conseguiu rodar os mesmos jogos aqui no Slim 3, com um desempenho até um pouquinho maior, né? Fortnite ficando ali na faixa dos 70 a 75 FPS, com preset no épico, resolução Full HD, e o Red Dead Redemption 2 ficando ali acima dos 30 FPS na resolução Full HD e com tudo no baixo. E isso quer dizer que mesmo os dois notebooks, não sendo gamer, né? Na verdade, isso aqui são notebooks normais de entrada, que é mais focado em trabalho, estudo e coisas mais leves. Mas mesmo assim, deu pra perceber que os dois entregam um bom desempenho. Mas como o Lenovo tem um processador mais potente e também tem memória RAM DDR5, ele vai levar esse ponto. E agora bora ver como que é o processo de desmontagem de cada uma dessas máquinas e se dá para fazer o upgrade. Para desmontar o Lenovo IdeaPad Slim 3 é bem fácil. A primeira coisa que você vai ter que fazer é remover esses 7 parafusos, que são parafusos Torx, e depois você vai precisar de uma espátula de plástico para ir soltando todas as travinhas. Depois de fazer isso, basta remover essa tampa inferior e essa aqui é a parte interna do Lenovo Slim 3. A primeira coisa que dá para perceber é que ele tem um slot para você poder fazer o upgrade de memória RAM, e ele também possui um slot vazio para você fazer o upgrade no armazenamento. No caso, esse aqui é um slot de SSD NVMe. Já o Dell Inspiron 15, você vai precisar remover todos esses parafusos que são Phillips, e depois também com o auxílio de uma ferramenta de plástico, você vai ter que soltar todas as travinhas. Depois, basta remover essa tampa inferior, e essa aqui é a parte interna do Dell Inspiron 15. Aqui dá para ver que tem 2 slots de memória RAM, então o legal é que você pode fazer um upgrade muito maior do que o Lenovo IdeaPad Slim 3, porque aqui você pode trocar os 2 pentes. Então você pode tirar o pente de 8 que vem, colocar 2 de 16, por exemplo. Se você quiser fazer o upgrade de SSD NVMe, você vai ter que tirar esse aqui, porque ele não tem um slot extra, mas se você reparar aqui na parte de baixo, ele já tem um slot para você fazer o upgrade com SSD SATA, inclusive já vem com adaptador. Então, como o notebook da Dell tem a possibilidade de upgrade nos 2 pentes de memória RAM, ele vai levar esse ponto. Já que os 2 notebooks são bem fáceis, né, de você desmontar, os dois possuem a possibilidade
possibilidade de upgrade tanto de RAM quanto de armazenamento, mas o notebook da Dell leva essa vantagem por poder fazer a troca nos dois pentes. Então se você pretende utilizar um notebook por muito tempo, quer colocar 32 ou até 64 GB de RAM, com certeza esse tipo de notebook que tem os dois pentes é muito melhor. Mas é importante lembrar que isso não quer dizer que o Lenovo Slim 3 é ruim, viu? Porque ele também tem um slot. Então se você comprar a versão que vem 8 GB, você pode colocar um pente de mais 8, aí vai ficar 16, ou você pode colocar um pente de 16, aí vai ficar com 24 GB de RAM, que na minha concepção é o necessário aí para os próximos 5 anos, beleza? Então isso quer dizer que qualquer uma dessas duas máquinas que você escolher, você vai ter a possibilidade de upgrade tanto de RAM quanto de armazenamento. E agora bora para a parte da bateria. O Dell Inspiron 15 vem equipado com uma bateria de 41 Wh, que nos nossos testes mostrou uma taxa de descarregamento de mais ou menos 27% por hora no teste de reprodução contínua de vídeo. Ou seja, para testar isso aqui, a gente coloca um vídeo sendo reproduzido com brilho em 50%, resolução Full HD, e aí depois de várias horas a gente faz a média de consumo por hora. No caso desse Dell, a gente conseguiu uma média muito ruim, viu? Entre 20 a 27% por hora. Isso quer dizer que no uso comum ali você vai conseguir no máximo 4 horas de bateria. Até porque, se eu não me engano, essa aqui é uma das menores baterias nos notebooks entre 2 a 3 mil reais. Então esse é um ponto muito importante, mesmo esse notebook vindo equipado com um processador que termina em U. Então, se ele tivesse um processador que termina em H igual esse aqui, a bateria ia durar nada, né? Já o Lenovo Slim 3 veio equipado com a bateria de 50 Wh e conseguiu uma taxa de descarregamento de 15,5% por hora. E a gente fez o teste do mesmo jeito, né? Reprodução contínua de vídeo por várias horas, brilho em 50%, e mesmo assim ele conseguiu entregar um desempenho maior do que o Inspiron 15, mesmo tendo um processador bem mais forte. Então esse é um ponto muito importante. Eu não sei por que a Dell não colocou uma bateria maior aqui, né? Já que poderia ser uma bateria de 50 Wh, uma bateria mais robusta, mas de qualquer forma aqui você vai conseguir uma autonomia de cerca de 4 horas no uso mais mediano, 2 horas no uso mais intenso e talvez umas 6 horas no uso mais tranquilo, né? Aquele uso ali de navegador, planilha e etc. Então, no quesito bateria, com certeza o Lenovo Slim 3 ganha esse ponto. E depois dessa análise completíssima, deu para perceber que ambas as máquinas são muito completas, entregam muito mesmo, e que para você decidir qual que é a melhor, você vai precisar saber o que você precisa no seu dia a dia. Então, se você é aquela pessoa que precisa de uma tela melhor, e quando eu digo melhor, é que tem taxa de atualização de 120 Hz, também precisa da possibilidade de upgrade de RAM nos dois slots, aí com certeza o Dell Inspiron 15 é o melhor notebook para você, porque, que eu saiba, abaixo dos 3 mil reais, ele é o único que entrega essas características. Mas caso você precise de um pouco a mais de desempenho, precise de um carregamento via USB tipo C e também de uma bateria maior, aí com certeza o Lenovo Slim 3 vai ser a melhor opção para você. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. E outra coisa, se você quiser encontrar promoções desses dois notebooks, entre nos nossos grupos de oferta, porque todo dia a gente manda a oferta do Lenovo, todo dia a gente manda a oferta do notebook da Dell e tá rolando vários cupons. Então vale muito a pena e também fica de olho aí nos links, porque a gente sempre tá atualizando e as promoções acabam muito rápido. Então se você quiser adquirir essas máquinas pagando o menor preço possível, fica de olho aqui na descrição. Mas agora eu quero saber o que você achou desses dois notebooks. Qual que você acha melhor? É o Lenovo IdeaPad Slim 3 ou é o Dell Inspiron 15? Inclusive já aproveita e deixa aí nos comentários qual que é a próxima comparação que a gente tem que fazer. Se é com o notebook da Acer, como por exemplo o Acer Aspire 5 e o Slim 3, se é com o notebook da Asus, que é o VivoBook 16. Aproveita e deixa aqui nos comentários e também deixa a sua sugestão de novos notebooks pra gente mostrar aqui no canal, já que a gente mostrou dezenas, né? E o nosso objetivo é mostrar simplesmente todos, fazendo uma análise completa e um comparativo com seus concorrentes. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!